Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Quando nós lemos um texto como esse, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, qual deve ser a nossa postura diante dele? Repare bem, que a palavra de Deus, que é a inspiração divina, ela é útil para o quê? Ensinar. Se eu não quero ser uma pessoa ensinável, eu vou ter problemas sérios no meu relacionamento com Deus. Assim como, se você não é uma pessoa ensinável naquilo que faz, você terá problemas sérios com o seu futuro, porque você não progredirá. Tudo nesta vida exige aprendizado, para que alcancemos traquejo, intuições, sensibilidade, para que nos tornemos maduros, pessoas capazes de raciocinar, pessoas sadias, que procuram o que é direito e o que é útil. Todo cristão verdadeiro tem que ser útil. Útil à sua igreja e útil aos que estão fora dela. Dita estas coisas, o Senhor nos ensina a verdade com alguns propósitos, para condenar o erro, para corrigir nossas faltas. Ele acusa e diz como nós temos que andar. Por isso que ele nos ensina a maneira certa de viver. E a finalidade de aprendermos a palavra de Deus não é para ficar rico, próspero, como ensina essa turma por aí. Isso não é evangelho, não. Isso é mentira. O evangelho verdadeiro ensina você a ser uma pessoa preparada para fazer a vontade de Deus. O cristão que só quer buscar igreja para resolver seus problemas, não precisa de Deus. Para resolver seus problemas, você não precisa de Deus, basta andar direito. Basta você pensar bem. Eu preciso de Deus para ser uma pessoa íntegra, para ser uma pessoa que um dia irá para a eternidade. Eu preciso de Deus para aprender a amar o meu próximo, porque o cristianismo se baseia em amar a Deus e amar o próximo. Se alguém não quer viver nesse sentido, eu não sei o que essa pessoa faz dentro da igreja. Eu não entendo, porque foi justamente isso que Jesus ensinou.
Igreja não foi feita para fazer corrente, novena, campanha, nada dessas bobagens que vêm do paganismo. A igreja criada por Jesus foi para que ela amasse a Deus e ao próximo, indo a todo mundo, pregando o evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a serem firmes no Senhor e cumprirem as ordens que Cristo deixou a ela. É para isso que Jesus criou a igreja. Mas parece que nós gostamos de ser vítimas. Parece que Deus se transformou em nosso algoz, em alguém feroz que quer ver o nosso mal, mas não é verdade. Deus é o nosso bom Pai e Ele quer nos levar para a eternidade. Nesta noite eu peço ajuda a vocês, que dêem um passo aí, porque eu não sei se isso está funcionando. Por gentileza. Conseguem mudar o slide? Bem, enquanto eles mexem lá, deixa eu dizer a vocês o seguinte, que durante várias semanas nós temos meditado sobre as palavras que Jesus proferiu na cruz. Foram 6 semanas que nós falamos de várias palavras que ele proferiu. Não é verdade? Não foi isso? E hoje nós vamos falar sobre a 7ª palavra dele. Pode mudar, por favor. Obrigado. Então hoje é a 7ª. Qual é? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, o que é que está escrito lá? Em Lucas capítulo 23, versículos 44 ao 46. Muitos de vocês já têm as minhas notas imprimidas ou impressas, ou no celular, ou em tablets. Então, você pode ficar tranquilo, porque eu vou colocar aqui todos os versículos, ou quase todos eles, aqui nos slides. E a ideia principal, isso que vocês recebem, é para vocês estudarem em casa, e não agora aqui. Correto? Eu coloquei aí um número volumoso de versículos para comprovar as passagens, as ideias, porque eu não gosto de dar a minha opinião pessoal. Eu gosto de apresentar a vocês o que a Bíblia diz. Então, vamos ler em Lucas 23, versículos 44 ao 46, a última palavra de Jesus na cruz do Calvário, que aconteceu depois de 2 eventos. Mais ou menos ao meio-dia, o sol, aconteceu o quê? Parou de brilhar. E uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Esse é o primeiro evento. O segundo, e a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Muito bem, essa é a última palavra de Jesus e ela foi precedida por 2 eventos, 2 fatos. Quais são eles? A escuridão e uma cortina que se rasga. Isso não pode ficar de lado, nós não podemos deixar isso de lado. Porque quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, esses 2 eventos têm a ver com a sua palavra final. E qual é a importância disso? Em primeiro lugar, vamos tratar dessas 2 coisas.
A escuridão que durou do meio-dia às 3 horas da tarde. E a cortina que se rasgou pelo meio. Então vejamos. No verso 44, veja lá o que diz. Mais ou menos ao meio-dia, eu coloquei aqui no slide para vocês acompanharem comigo. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar. O que será que aconteceu? Alguma nuvem o cobriu, alguma nuvem espessa o cobriu, correto? Isso já havia acontecido no Velho Testamento, quando Salomão estava edificando o templo a Deus, e uma nuvem do céu desceu, e eles não podiam enxergar mais nada. E era a glória de Deus naquele lugar. Quem se lembra de um momento também quando tudo escureceu? Muito simples de lembrar. No Egito. O que aconteceu lá? O faraó estava com o coração endurecido, e Deus então fez com que toda a terra do Egito caísse numa escuridão profunda. Era uma escuridão tão profunda, tão intensa, que as pessoas diziam assim que podiam quase que tocá-la. Ninguém enxergava nada. Aqui é a mesma coisa. Essa escuridão, uma escuridão intensa. E o texto diz que uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Se você examinar o local, a região onde isso aconteceu, você fica assombrado. Por quê? Ali é o Oriente Médio, um lugar de forte insolação, ou não é? Principalmente ao meio-dia, quando o sol está no seu poder máximo. A Terra está agora numa posição em que ela recebe, pelo menos aquela região, toda a iluminação solar, fortíssima, temperatura altíssima. Então, o que acontece? De repente, uma escuridão. Da onde vem isso? Como é que isso acontece? Como é que de repente o céu fica escuro, o sol não consegue iluminar mais nada? De onde vieram essas nuvens? Por quê? Eu digo isso. Quem já viveu no campo, percebe quando o tempo vai mudar. Geralmente percebe. A gente olha para o céu e a gente vê umas nuvens assim que deixam um rastro, e você diz assim, vai chover. Entre hoje e amanhã vai vir chuva. Se alguém como eu, que fui criado meio na roça lá, sabe que eu estou falando a verdade. Você vê aquelas nuvens se desintegrando no céu, você também sabe que o tempo vai virar. Se existe nuvem muito alta, lá em cima, e o céu fica bem azulado, você sabe que o tempo vai poder dar uma esfriada. Então você dá uma olhada, você vê. Quando você vê o fundo do horizonte meio avermelhado, você fala, é seca. Porque é poeira em suspensão. Você percebe, mas ali, essas pessoas que viviam naquela região, não viram nada. Tudo aconteceu de repente. Foi, de fato, uma ação divina. Então, tudo escureceu, ficou debaixo daquela escuridão, aquelas trevas assustadoras. Só que aconteceu um segundo evento. E a cortina do templo se rasgou. O termo se rasgou significa que ela foi rasgada ou dividida de cima para baixo, sem a ação humana. Já eu vou mostrar para vocês algo. Vamos supor que aqui tem uma cortina. Para que eu rasgue essa cortina, eu tenho que ter uma tesoura e eu tenho que começar a cortar da minha altura. A menos que eu pegue uma escada e vá ali em cima e comece a cortar, mas é uma loucura. Eu vou daqui para lá. Mas essa cortina rasgou-se de cima para baixo, sem a intervenção humana, sem a ação humana. Já vocês vão entender isso bem. Então, eu expliquei a vocês que era o meio-dia, era o sol. O sol era fortíssimo. Agora, para nós entendermos essa questão da escuridão,
essa questão da cortina. Vocês são igreja, vocês são cristãos, mas muitos de vocês não sabem, não entendem, porque já ouviram muitas pregações sobre isso, que essa escuridão era o pecado do homem, é o homem nas trevas, mas eu não entendo assim. Eu não entendo dessa maneira. Deus não está dizendo aqui que o homem está na treva. Tudo que Deus podia dizer ao homem, oferecer ao homem, Ele já ofereceu. Agora o que Ele está dizendo é outra coisa. Na semana passada nós vimos que Jesus disse o quê? Está o quê? Consumado. Na semana anterior a essa passada, nós vimos o quê? Quem se lembra? Jesus disse, tenho sede. E deram a ele o quê? Vinagre. Então, nós temos Jesus dizendo, tenho sede de Deus, está consumado, porque chegaram ao ponto de dar a ele mosto, um vinho romano misturado com ervas, que era para suavizar o sofrimento, um alucinógeno, vamos dizer assim, tipo uma droga. Jogaram na boca dele um tipo de droga, tentaram drogar Jesus, para que ele não sofresse tanto. Por isso que ele disse, está consumado. E agora, depois de escurecer todo o ambiente, toda a terra, e a cortina do templo rasgar de cima a baixo, ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Veja só, nós temos que voltar então no passado, para entendermos essa questão e aprendermos sobre a figura do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda que foi construída no deserto e sobre ela ficava uma nuvem, que era a glória de Deus. Onde a nuvem ia, o povo ia atrás. Então, não era o tabernáculo que seguia o povo, mas era o povo que seguia o tabernáculo. Deus nunca habitou no meio dos seus filhos de modo corpóreo. Ele só fez isso na pessoa de Jesus, tá? E Jesus não veio para nos seguir, nós é que devemos segui-lo. Por isso que quando vocês vão a alguma igreja, os pastores começam a dizer assim, você tem que determinar. Quem é você para determinar alguma coisa a Deus? Quem você está pensando que é? Você não é nada. Quem tem que determinar é Ele, entendeu? Porque você não pode dizer a Deus o que Ele tem que fazer. É você que o segue. Não é Ele quem pecou, somos nós que somos pecados, que cometemos pecados. Nós que nos afastamos dEle. Eu diria que se alguém aqui se intitular ser uma boa pessoa, eu diria logo que você é louco, você precisa de médico. Você precisa ir para um psicólogo urgente, começar a tomar uns psicotrópicos, porque alguma coisa não está funcionando. Porque não existe ninguém aqui bonzinho. Nós somos maus. Nós reagimos com raiva, nós xingamos, nós temos ódio, nós queremos às vezes tomar a justiça nas nossas próprias mãos. Nós não somos tão bonzinhos assim como pensamos, somos gananciosos, nós não pensamos em Deus, nós não pensamos nos princípios de Deus, nós somos egoístas, vivemos só para nós e a nossa família, nós não pensamos no próximo, nós nunca estamos preocupados com aquele que está ao nosso redor, nós estabelecemos regras para eles e nunca para nós. Então nós não somos bonzinhos. Nós precisamos do Evangelho para aprendermos a viver realmente o cristianismo, porque o cristianismo é que nos torna pessoas saudáveis, úteis, tanto nas mãos de Deus como para o próximo. No tabernáculo, que nós vamos ver já já, todas as coisas do tabernáculo representavam a pessoa de Jesus, aquele que seria no futuro o verdadeiro tabernáculo vivo, andando por entre os homens. E eu quero mostrar a vocês uma planta do tabernáculo, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, eu peço até que desligue essa luz, por gentileza. Essa aqui, pode desligar.
senão vocês não vão conseguir. Conseguem ler? Melhorou? Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui, correto? Eu vou explicar para vocês o que Jesus fez na cruz. Eu vou mostrar 3 imagens para vocês aqui. Uma dessas vocês têm na sua folha, no seu tablet, no seu smartphone, que é essa daqui. Essa aqui é uma planta do tabernáculo. Repare bem. Essa porta aqui era chamada a porta do caminho. Então, lembra que Jesus disse, eu sou o caminho? Correto? Essa outra porta aqui é a porta da verdade, era chamada porta da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Agora aqui existia um véu. Esse véu, ele tinha de 20 a 40 centímetros ou 30 centímetros de espessura. Eram panos sobre panos, porque nesse lugar não podia entrar luz alguma, luz natural nenhuma. Esse lugar tinha que ficar na escuridão. Então, veja bem, aqui estava aquela Arca da Aliança. Vários filmes foram feitos sobre a Arca da Aliança, e muitos arqueólogos, historiadores acham que a Arca da Aliança está aqui ou acolá, e descobrimos, agora falaram que está na Etiópia. Isso não existe mais. E se existir, também não tem mais serventia nenhuma, porque Jesus já cumpriu o que tinha que cumprir. Agora veja só, quando Jesus morreu na cruz, tá? O que ele está fazendo? Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, para chegar aonde? À vida. Repare, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer desfrutar de Deus, você tem que sair lá de fora e chegar aqui. É isso que Deus planejou para todos os seus filhos, em todos os lugares, no céu e na terra, viver na comunhão com Ele. Se você não vive em comunhão com Deus, a sua mente se tornará um lixo. Você só vai pensar bobagens. Você não conseguirá sentir segurança. Eu fico bobo ao ver quantos cristãos ficam ligando, pedindo orações, porque diz, o diabo está me dominando. Está dominando porque você é fraco. Está dominando porque você não lê Bíblia, você não estuda, você não medita, você não é um homem e uma mulher de Deus. Porque se você estiver aqui, o maligno não pode dominar você. O apóstolo João escreveu isso, aquele que é do Senhor, o maligno não o domina, não lhe toca, ele não pertence ao mal, ele pertence a Deus. Nesse lugar aqui nós temos um altar, estão vendo aqui? O altar. Que altar é esse? Esse é o altar de sacrifício, de holocausto. Lembra o cordeirinho no Velho Testamento? Ele era morto, ele era cortado aos pedaços, parte do seu sangue era colocado numa vasilha, correto? Uma vasilha, e colocado nas mãos do sumo sacerdote. Então, parte de suas carnes eram colocadas neste altar para serem queimadas. Então, formava realmente um cheiro de churrasco aqui. Imagine só, Deus que inventou esse negócio de churrasco. Aí, e ele não é gaúcho, hein? Aí, veja só, aqui se queimava a carne desse cordeiro. Jesus não foi chamado de o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo? Quem o chamou assim? João, aquele que batizava no Jordão, que nós chamamos de João Batista. Dizia, ele é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Muito bem. O sacerdote pegava então o sangue desse cordeiro, o sumo sacerdote, tá? Uma vez por ano só, no dia de Yom Kippur, ele tinha que passar aqui por essa pia e se lavar as mãos muito bem
e lavar os pés também muito bem. Aqui era uma pia de bronze, uma bacia de bronze, porque o bronze na Bíblia é um metal que se refere ao homem. Ele é forte, ele é apto para a guerra, mas ele não é o metal mais poderoso, correto? Então veja bem, o bronze brilha como o ouro, mas ouro não é. O homem tenta ser Deus, mas Deus não é. O homem tenta ser dono do seu nariz, mas a sua história está traçada. Então veja lá, ele vinha aqui e se lavava nesse tanque com água. A água na Bíblia representa o quê? A palavra de Deus. Veja como a palavra de Deus está em todos os lugares. Jesus, que está entrando pela porta do caminho, ele é a palavra de Deus viva. Em João capítulo 1 fala isso, que foi por meio dele, por meio da palavra de Deus, que todas as coisas foram feitas. É por causa de Jesus que você pode ser uma pessoa diferente, é por causa de Jesus que você pode ser uma pessoa liberta do mal. Então veja bem, você busca na água a limpeza, a lavagem da palavra de Deus. Nunca despreze a palavra de Deus, porque é a palavra dele que vai mostrar quem ele é na sua vida. Então, uma vez que você se lava na palavra de Deus, ou o sumo sacerdote no caso, ele está apto para passar pela porta da verdade. O que ele vai ver aqui dentro? A verdade. Quem é a verdade? Jesus, ele diz, eu sou a verdade. Mas que tipo de verdade? Então aqui nós temos, a mesa de pães. Essa mesa de pães, esses pães não continham fermento, para não crescerem, correto? Eles eram chamados de pães asmos, ou pães ázimos, não importa, um ou outro é correto. Nele havia apenas farinha, azeite e sal, tá? Então, era um pão até relativamente macio, feito em cima de uma chapa ou de pedras, e eles comiam esse pão com molhos, tá? Então, também não é aquele pão chapate que vocês, ali já vai, se quiser já põe até um pouco de fermento, o pessoal põe, não põe? Mas nesse aqui não tem, era proibido colocar fermento, porque o fermento altera o trigo, altera o pão, e Jesus disse que o fermento, em analogia, não é que você agora não vai poder usar mais fermento. Tem gente que vai sair daqui e vai dizer, o pastor lá falou que não pode usar mais fermento. Besteira. Usa quanto você quiser, fica desse tamanhão também, vai. Então, vai lá. Aí, na verdade, o que ele está dizendo é que o fermento, em analogia, se refere o quê? A doutrinas estranhas que são colocadas no meio do povo de Deus, ou dentro da verdade, para tentar alterar a sua forma, tá? Então, no caso de Jesus, nós não podemos alterar nada. Tudo que ele ensinou, nós não podemos alterar nada. Ele disse, eu sou o pão que desceu dos céus, tá? Eu sou o pão da vida. Aquele que comer deste pão, nunca mais terá fome. Então, ele é o pão verdadeiro. Do outro lado, nós temos ali o que nós chamamos de menorá. Vocês sabem o que é a menorá? Menorá era um castiçal. E as lâmpadas tinham que ficar sempre acesas. Nunca podia faltar pão e nunca podia faltar luz. O que aquilo significa? Jesus é o quê? A luz do mundo. O que significa ser luz para o mundo?
significa aquele que traz a verdade, o conhecimento e a pureza de Deus às pessoas. Foi isso que Jesus veio trazer a este mundo. Preste atenção, porque depois você vai falar que Jesus veio trazer, veio para curar, para expulsar demônio. É outra bobagem que os cristãos assumiram na sua cabeça, que Jesus só serve para curar pessoas e expulsar demônio. Isso é muito pouco. Jesus veio para trazer a verdade, o conhecimento e a pureza de Deus. Cabe a nós entrarmos nesse lugar para conhecermos essas coisas. Então nós temos de um lado o pão puro e do outro lado a luz, que nos dá o conhecimento de Deus, a verdade e a sua pureza. Antes da porta da vida, que era o véu, nós temos o quê? O altar de incenso. Essa é uma imagem que eu peguei da internet rapidamente para tentar explicar para vocês. Espero que vocês estejam entendendo. Aqui, esse altar, eles tinham umas certas especiarias com um aroma muito agradável, tá? Só que ele não mandava você levar incenso para sua casa, como alguns pegam aí, e fica lá em casa, lá levando, vou levar incenso no banheiro, aí vai o cachorro, está desesperado, cheira incenso aí, diabo, e dá incenso para o cachorro, dá incenso para o papagaio, dá incenso para tudo quanto é coisa que está lá, para as baratas, para as pulgas, para os percevejos, carrapato, todo mundo fica incensado ali. Então, não é isso que Deus está dizendo. O incenso não é para você levar para sua casa e ficar lá enchendo a sua casa de fumaça, a ponto todo mundo morrendo lá. Não é isso. Na verdade, o incenso aqui é uma representação. Os pães aqui ficavam em cima da mesa para que todas as vezes tanto o sumo sacerdote como os sacerdotes, ao entrarem aqui, lembrassem, aquele que há de vir, é isso tudo que está representado aqui. Ele é o nosso pão, Ele é a nossa luz, e é Ele quem, diante da vida, intercede por nós. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós. Depois, se você tiver realmente vontade, você vai poder pegar todas. Quem não estiver gostando, se retire, pode, se arretire, se escafeda. Não tem problema nenhum. Se você não estiver gostando, vai lá, volta quando tiver a música. Pode ir lá fora, vai lá. Pode sair, vai lá fora, senta lá. Vai lá, pode sentar no banheiro se quiser. Depois volta e vem escutar a música, tá bom? Mas se você ficar aqui, por favor, não perturbe os outros, não. Bater papo, não. Presta atenção em mim, você não está aqui na presença de qualquer um não, você está na presença de Deus, então tenha respeito, tá? É isso aí. Então vamos lá. Eu sou assim mesmo, comigo não tem conversa não. Então veja bem, aqui a fumaça tinha que subir, por quê? A fumaça representava a oração de Jesus, tá? A intercessão dele, correto? Ele está constantemente elevando suas palavras a Deus, a fim de nos abençoar, de nos proteger. É isso que representa. Então veja como eu preciso de Jesus. Eu nunca estou disposto a morrer para mim mesmo. Eu sempre quero que o meu egoísmo prevaleça. Quantas vezes você para no dia, quando você vai fazer alguma coisa, você diz, Deus, isso é da tua vontade? Dificilmente nós fazemos isso. Mesmo conhecendo a Bíblia, nós não fazemos isso. Quando alguém nos fere, nós logo reagimos de qualquer maneira. Nos tornamos tanto violento quanto o outro. Nós reagimos no mesmo grau de violência à pessoa. Nós procuramos devolver na mesma moeda. Por quê?
Porque nós não sabemos morrer para nós mesmos. Na verdade, nós sempre estamos preocupados com o nosso orgulho. E por isso nós nunca nos alimentamos com a palavra de Deus. Nós não permitimos que a palavra de Deus altere o nosso comportamento, nos lave, nos purifique. E as próprias igrejas hoje não ensinam isso. Basta ver a educação deste país é baseado na educação que os cristãos não recebem. Todo o país onde o cristianismo prevaleceu, eles procuraram estudar mais, se tornaram grandes potências. Exemplo, Alemanha, França, Estados Unidos. Agora você olha o Brasil, o que os governos que passaram aí, todos eles, o que eles fizeram? Nada. Eles acabaram com a escola, destruíram o conhecimento. É como se não há necessidade. Transformaram esse povo em um bando, numa boiada, onde eles puderam tocar e se alimentar das suas carnes. E isso precisa mudar. Agora, nós sabemos que o mundo vai se tornar cada vez pior. Mas não é por causa disso que nós vamos abandonar a dignidade cristã. Se o mundo piora, nós temos por obrigação melhorar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós temos que aprender a verdade. Nesse mundo tão violento, nós que estamos no caminho de Cristo, nós temos que absorver, nos alimentar com a sua verdade. Que eu me alimente com o pão, com Jesus Cristo a cada instante, para que eu tenha atitudes, pensamentos corretos, para que eu possa viver de modo correto nesta vida. Que eu seja iluminado, que esse negócio de iluminado hoje em dia, Deus te ilumine, parece que é um holofote que vem do céu, que vai levar você para encontrar no fim do arco-íris, né, aquele pote de ouro. Essa iluminação não é isso. Essa iluminação é dar a você o conhecimento de Deus. O que Ele aprova e não aprova, o que é bom e não é bom. Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus é puro, minha gente. Deus não tem nada a ver com a impureza. Ele é puro. E ai daquele que não se alimenta da pureza. Tem gente que diz assim, eu não sou muito dado a esse negócio de pureza, que isso é bobagem, isso é lenda. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Deus nos chama para termos uma vida pura. Eu estou meio enroscado aqui porque eu quero correr, eu não quero atrapalhar nada aqui, por gentileza, mas eu estou tentando ser claro, vocês estão entendendo? Então vocês têm que aprender sobre essa questão. Outra coisa, quando eu estou no caminho, quando eu aprendo a negar a mim mesmo, quando eu estou em Cristo Jesus, eu tenho que crer que Ele está disposto a pedir a Deus por mim. Ele não quer me perder, Ele não quer perder você. Mas nós, muitas vezes, encontramos situações que não são fáceis. Não são fáceis. Lembra, Jesus disse, Pai, por que me abandonaste? 3 horas que Deus tirou os olhos de Jesus e ele entrou em profunda angústia. Isto é um exemplo para nós, porque nós ficamos às vezes meses, vamos a uma igreja, mas não estamos nem aí. Há pessoas que estão aqui, agora mesmo, eu acabei de chamar a atenção porque eu vi, pessoa batendo papo, enquanto eu estou falando. Nós não estamos aqui numa casa de show, nós não estamos aqui num ambiente qualquer, você não está no botequim, nem numa boate. Você está diante de um homem de Deus, que está tratando da vida e da morte, da bênção e da maldição, do céu e do inferno. E eu estou preocupado com você. Eu quero que você receba toda a verdade. Agora, se você vai aceitar ou não vai aceitar, isso é problema seu, é sua decisão. Mas veja lá
o que Deus quer, o que Jesus quer, com as suas orações por nós, é que nós subamos com elas até a presença de Deus. Muito bem. Nós entendemos, creio eu, muitas coisas daqui, mas agora nós precisamos entender a questão da escuridão. Por que ficou escuro? Por que a cortina tinha que se rasgar? Por que Jesus, antes de dizer aquelas palavras, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, por que tinha que acontecer a escuridão e essa cortina aqui se rasgar ao meio? Veja só, eu vou mostrar mais uma coisa a vocês agora. Veja lá. Aqui nós temos, agora inverti um pouco, tá? Nós temos aqui a cruz, correto? Tá? Onde Jesus morreu. A cruz representa o quê? O altar de sacrifício, onde o cordeiro era queimado. Chama isso na Bíblia de holocausto. Tá certo? E então nós chegamos aqui, ó, a bacia de bronze com água, onde a pessoa que ia na direção da vida tinha que se lavar com a verdade. Você nunca vai encontrar a vida se você não meditar na palavra de Deus. Pode esquecer. Por isso que Deus nos deu um livro. Se você não começar a gostar de ler a Bíblia, você não vai gostar de Deus. Mas alguns começam a ler a Bíblia e o erro que cometem é querer interpretar. Para com isso. Quando você ler a Bíblia, leia só para conhecer as histórias. Estudar a Bíblia é outra coisa. Então nós vamos pegar trechos da Bíblia, vamos estudar. Mas aprenda a ler a Bíblia de capa a capa, devagarinho. Não precisa correr. Aprenda só, o que foi que eu li? O que eu vi aqui? Não entendi muita coisa, mas eu li isso, isso, isso. Pronto. Não precisa entender tudo. Uma hora você vai tropeçar com alguém e você vai perguntar o que significa isso. E então alguém vai explicar para você. Tá? Então, ó, na sombra aqui você vai caminhando, e então você tem os pães, você tem a luz e você tem o incenso, que representa o quê? Jesus. Jesus aqui é o quê? Hein? O pão da vida. E aqui é o quê? A luz. E aqui? Eu sei que é o incenso. Jesus não é o incenso. Ele é aquele que ora por nós. E a oração, quando você ora, o sentido é que as suas palavras subam. Mas Deus não está presente entre nós, Walter? Está. Ele está num plano horizontal? Está. Mas a ideia de elevação é muito forte, não é? Então, quando nós oramos, nós pensamos que as nossas palavras devem subir. Jesus aqui é lembrado como o quê? O Cordeiro de Deus. E aqui, ele é a palavra de Deus. Agora, repare que nesta imagem, nós não temos mais a cortina. Nós temos aqui o quê? A Arca da Aliança, não é? Então, dentro da Arca da Aliança existiam 3 elementos. Quem se lembra? O maná, o cajado de Arão que floresceu, e as tábuas da lei. O que eram as tábuas da lei? Os 10 mandamentos. Então, dentro desta arca aqui, nós temos esses 3 elementos. E sobre a arca nós temos 2 querubins, que eram anjos com asas, um com a asa voltada para o outro, sobre essas coisas. Tá? Isso aqui era feito de madeira de acácia, uma árvore que dá no deserto do Sinai, e toda ela revestida de ouro.
O maná, o que era o maná? O maná eram casquinhas que choveu do céu, tá? que caíram do céu, casquinhas que caíram do céu, e o povo juntava todos os dias para fazer um pão. E naquele alimento existiam todas as proteínas e as vitaminas que aquele povo precisava para caminhar no deserto. Então todos os dias caía aquilo do céu. E chegou ao ponto do povo ficar chateado de comer só aquilo. Ele começou a reclamar, dizendo que queria carne. Então Deus deu para eles carne. Todos os dias vinha lá a codorninha voando, e eles pegavam e faziam churrasco e ficaram felizes, e aí começou a desgraça. Quando você come o que você quer, mesmo com a permissão de Deus, você vai ter problema. Nós precisamos aprender a estarmos contentes com o que Deus nos dá. Você toma muito cuidado com quem você coloca na sua vida, porque você pode estar colocando ao seu lado um verdadeiro inimigo, para te afastar dos caminhos de Deus. Você abra bem os olhos, abra muito bem os olhos, porque Satanás, ele não quer que você chegue aqui de forma alguma. O propósito de Jesus não é trazê-lo somente até a vida, mas que você se alimente da vida. Para que você se alimente da vida, de novo, nós temos lá o quê? O maná, que é um pão. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele foi claro ao dizer isso em João 6. Nós temos lá as tábuas da lei, os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos representam o caráter de Deus. Deus é aquilo lá. E aquilo lá deve ser o caráter do seu povo. Então, o que é que Deus diz nos 10 mandamentos? Israel, escute, não existe outros deuses. Tudo isso aí é papo furado. Existe apenas um Deus, e a este Deus você honrará, a este Deus você amará, amarás a Deus. Aí quando você vai olhar os outros mandamentos, todos eles se referem a atitudes que você não deve ter em relação ao próximo, para que você não o prejudique. Então a fé em Deus exige, não é opcional, exige que você ame a Deus e ame o próximo, como você ama a si próprio. Já a religião mentirosa diz que você tem que se preocupar primeiro consigo. Então você busca a Deus porque você tem problemas. E então você tem que deixar um dinheiro lá, você tem que se arrastar, você tem que fazer novena, você tem que comprar produtos religiosos para se proteger. Aí você compra fitinha, amarra no pulso, compra cordões para amarrar no pescoço, na cinta, nos tornozelos. E aí você compra sal grosso, você toma banho de sal grosso, espada de São Jorge, e você fica lá no bacião, senta no bacião, joga aquela água na cabeça cheia de arruda. Um verdadeiro absurdo, me desculpe, com todo respeito eu digo isso, mas Deus não ensina isso. Se você quer ser uma pessoa firme e forte, Deus diz: ame a mim e ame o teu próximo. Quando você ama a Deus e ama o próximo, e você para de ser uma pessoa egoísta, você recebe toda a graça de Deus. O que significa isto?
significa que você vai amar o seu próximo de acordo com aquilo que Deus lhe dá. Porque não existe fé verdadeira sem este princípio. Está aqui, ó. Ama a Deus e ama o próximo para levá-lo aonde? A Deus. Se o seu amor ao próximo não o conduzir a Deus, você é egoísta. Todo amor ao próximo, toda ajuda ao próximo, quando eu estendo a mão para a pessoa ao meu lado, o alvo deve ser conduzi-lo até a vida. E para que ele se alimente da vida, é necessário que eu esteja me alimentando da vida. Os querubins com as asas erguidas não significam anjos que andam ao nosso redor. Eu não preciso de anjo me dando tropeção. Eu já tenho o Espírito Santo que está comigo. Deus envia anjos para nos ajudar? Envia. Mas não são eles que te protege a palavra de Deus e suas atitudes coerentes e sadias e responsáveis. Se você é um irresponsável, não há anjo que te suporte, nem o diabo que te vê ali, porque senão se atrapalha a vida dele. Tem gente que é tão má, tão ruim, que é capaz de tentar o diabo. O diabo tem medo dessa pessoa, porque não vai lá não, ele fala até para os demônios, não vai naquele lá que ele vai atrapalhar você. Então eu fico pensando, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu não preciso ficar fazendo oração para anjo. Porque Deus diz que eu tenho que honrar Deus e não anjo. Os anjos aqui representam o quê? Que os céus dão toda a cobertura ao pão, à palavra de Deus e a um bordão, a um cajado seco, que não tinha vida, mas que de repente floresceu. Significa que eu tenho que me alimentar do pão diário. Lembra que Jesus disse, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Foi justamente isso que aconteceu lá no deserto. E Jesus disse, eu vou dar a vocês tudo o que vocês precisam para suportar as dificuldades diariamente. E então, eu preciso me alimentar deste pão, eu preciso me alimentar das tábuas da lei, isto é, da palavra de Deus de novo. Se eu digo que sou cristão, mas nunca abro a Bíblia, que cristão fraudulento eu sou. Se eu rejeito a palavra de Deus, eu não sou verdadeiro. Imagine você andando comigo e eu com você, e todas as vezes que você fala, eu não escuto. Mas exijo que você escute o que eu falo. Que conversa é essa? Tudo que Deus tem para nos orientar, nós não queremos, mas quando nós estamos em dificuldades, oh meu Deus, ora por mim, João, Maria, Antônio, José, pede a Deus por mim. Está errado, ou não é? Muito bem. Então eu tenho que me alimentar do pão e da palavra de Deus, para que aconteça comigo o quê? O que aconteceu com o cajado de Arão, que era algo seco que floresceu. Quando você ouve a palavra de Deus e guarda, quando você se alimenta de Cristo Jesus, verdadeiramente, a sua vida seca não será mais. Você adquirirá uma nova vida, que é o que nós chamamos de vida ressurreta. Você ressuscita para uma nova vida. Você estava morto, mas agora vive. É o que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Mas agora a coisa não termina aí. Eu coloquei, dá para ver aí, não? Aqui então nós temos um plano lateral do tabernáculo. Já ficou para lá, está daqui para lá o homem, né? Então, já ficou para lá o holocausto, o altar do holocausto e a pia de bronze. Ele está ingressando aqui nesse lugar que é chamado de lugar santo. E aqui é lugar santíssimo, ou santo dos santos. Perceba que aqui está claro e aqui está escuro. No dia que Jesus estava pendurado na cruz, o dia estava claro. E o véu estava lá. Correto? Mas de repente, antes de Jesus morrer, o dia ficou escuro. E o véu do templo se rasgou. Ninguém podia sair de lá e entrar aqui de qualquer jeito. Não era qualquer pessoa que poderia entrar pela porta do caminho, pela porta, agora mudou aqui. Não era qualquer pessoa que podia entrar pela porta do caminho, passar por aqui, entrar pela porta da verdade e atravessar a porta da vida, isto é, atravessar o véu. Não podia. Somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Você pode ler isso, depois eu coloquei referência lá em Levíticos 16. Depois já está aí, não precisa escrever nada, já está tudo aí. Aí veja só, ele vinha e foi fundo. E ele foi indo, né? Aí ele vai. Então o que acontece? Uma cordinha era amarrada aqui na barriga dele, porque se ele tivesse em pecado e entrasse na presença de Deus, ele ia morrer. E então, como é que ele ia sair de lá? Se ninguém podia entrar aqui. Alguém ia gritar lá, ô Zé! O Zé não está respondendo. Depois de 2 horas, ou ele desmaiou, ou ele está morto. Vamos puxar? Vamos puxar. E começava lá de fora, começava a puxar o Zé. Em hebraico, Yosef, mais bonito. Aí, o Zé é puxado. Zé já é assim, mais patupiniquim, né? Aí, o Zé é puxado, e chega lá, o Zé está já com a língua de fora, já deu o que tinha que dar. Ele errou. Ele entrou sem se lavar, sem se purificar, sem entender tudo isso que está aqui. Há pessoas que vão, às vezes, numa igreja, numa campanha, e acham que vão entrar na presença de Deus, mas não tem nenhuma intenção em desfrutar destas coisas, vivenciar essas coisas. Eles estão brincando. Jesus disse assim, ou melhor, a palavra de Deus ensina assim: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Porque esses poucos são os que realmente se tornam responsáveis. Eles querem de fato uma vida de compromisso com Deus. A maioria só está atrás de prazeres. Eles não entendem, constroem relacionamentos em cima de prazeres, têm filhos, frutos de prazeres. Eu já vi casal dizendo assim, de repente veio essa criança aí. Estava tão bom, de repente apareceu aí. Quer dizer, nada
é entendido como plano de Deus. Eles não constroem nada sobre a verdade. Eles vivem de acordo com os seus prazeres. Eles não respeitam a linha do tempo que Deus traçou para elas. Brincam de ser gente, brincam de ser cristãos. E o resultado final de suas vidas será terrível. O propósito de Jesus é nos levar à presença de Deus. Porém, a Bíblia diz lá em 1 Reis, quando Salomão estava na dedicação do templo, que Deus habita na escuridão. Ele habita na escuridão. Então, esse ambiente é um ambiente escuro. Nenhuma luz natural pode entrar aqui. Por isso que existia uma cortina espessa aqui e várias em cima desta área para não entrar nenhuma luz. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é luz. Ele brilha na escuridão. Quando Deus diz que habita na escuridão, o que Ele está querendo dizer? Que Ele é luz e que não aceita nenhuma interferência externa, nenhum outro tipo de luz. Nenhuma luz natural externa se equipara a Ele. Nenhum pensamento humano. Isto é, nenhum conhecimento humano, nenhuma verdade humana, aquilo que o homem chama de pureza e de bom, não é. Jesus disse para um rapaz: por que você me chama de bom, se bom é só Deus? Ele era um mestre. Eu não sei se eu estou enrolando suas cabeças. Jesus, ele mostrou para aquele rapaz que era um mestre. Você tem que aprender o verdadeiro sentido da bondade. Por isso é que Deus habita na escuridão, porque a sua luz é a única que deve brilhar ali. O apóstolo Paulo nos ensina assim: quem somos nós para darmos conselhos a Deus? Isto é, quem somos nós para darmos a Ele alguma luz? Então, quando você vai numa igreja, vai fazer uma corrente, uma campanha, você fala assim: Deus, eu estou com um problema com o meu marido, e eu peço que o Senhor faça um trabalho aí no céu, para acabar com a fanfarrice dele. Aí eu vou vir aqui 7 vezes seguidas, e eu tenho certeza que o Senhor vai tratar com esse filisteu. Então, aí veja lá, veja se isso é coisa. Você está dando um conselho a Deus sobre como resolver uma situação. Na verdade, você deveria estar dizendo assim: Deus, como é que eu posso me portar diante desta situação? Jesus disse assim: olha, você toma cuidado, para que a luz que você pensa que tem dentro de si não se transforme em uma escuridão. Percebe a diferença? Deus brilha na escuridão, mas nós podemos nos tornar escuros, pensando que o nosso conhecimento é bacana, pensando que nós somos bons, pensando que nós sabemos tudo. Eu não vou abrir uma sessão de perguntas, porque não vai dar tempo. Mas quando você olha lá
e percebe que o véu rasgou de cima a baixo, significa que a escuridão, aquele lugar que era escuro, de repente ficou aberto para o ser humano. Era proibido o ser humano olhar para lá. Mas o véu representa quem? Jesus rasgado. Ele é o meio que Deus usou para abrir o céu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Sem Jesus você não chega lá. Então, longe dessa conversa de qualquer caminho leva a Deus, isso é papo furado. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você está enfrentando alguma luta, algum problema, você precisa entender uma coisa, que você só vai superar esse problema depois que você superar a si próprio. Você vai ter que aprender a lutar contra si mesmo. Se você não aprender a lutar contra si mesmo, com certeza você vai rastejar nesta vida. Você vai só perder. Perder, que eu digo, espiritual e moralmente falando. Quando o céu escureceu naquele dia, lembre-se que antes Jesus disse: tenho sede. E ele disse: está consumado. Lembra que eu disse a vocês que ele disse: Pai, por que me abandonaste? Mas quando ele viu todo o céu escurecendo, significa que esta parte se abriu para ele, após ele ter cumprido tudo o que cumpriu, e ter mostrado ao homem tudo o que ele é, e então agora ele se rasgou, e o céu ficou escuro, significa, o Pai se devolveu a mim. Entenderam? O céu não escureceu porque Deus estava condenando a raça humana. O céu escureceu para receber o único que poderia abençoar a raça humana. O céu se escureceu porque Jesus agora estava na presença do Pai. Ele não está mais fora, ele não está fora de nada, ele está na presença do Pai. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E se Jesus está aqui, nós estamos na presença do Pai. Por isso, que aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que significa o verbo entregar? Quando eu estava estudando, eu entendi. Jesus estava dizendo assim: eu mesmo, Pai, estou enviando, trazendo, colocando nas tuas mãos o meu espírito. Vocês viram? Ele mesmo está entrando lá. Não era nenhum outro que estava conduzindo, não era um sumo sacerdote que estava pegando um cordeirinho, mas foi ele mesmo se sacrificou.
Ele mesmo trouxe a palavra de Deus, Ele mesmo é o pão, Ele mesmo é a luz, Ele mesmo orou, Ele mesmo se rasgou, e Ele mesmo abriu a tampa da arca e nos oferece a vida, a palavra e a ressurreição. Por isso, meu irmão, ninguém entra na presença de Deus sem morrer. Moisés certa vez disse: Pai, Senhor, deixa eu ver tua glória, deixa eu ver teu rosto. Lembram-se disso? E o que Deus disse a ele? Moisés, ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. O que isso quer dizer? Que desde o Velho Testamento já era ensinado que numa vida com Deus, você tem que aprender a se submeter à soberania de Deus. Jesus ensinou algumas coisas importantes que nós precisamos fazer o nosso eu morrer. Por isso, não existe evangelho e nem o cristianismo sem a morte do eu. Não existe. Esse conceito de morrer para si mesmo, ensinado no cristianismo, é a expressão da verdadeira essência da vida cristã. Quando Paulo diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você já não vive mais para si, mas você vive pela fé naquele que morreu por você. Morrer para o eu no cristianismo não é uma opção. Porque Jesus falou de uma igreja no Apocalipse que é morna. Lembra-se o nome dela? Laodiceia. E Jesus disse: vocês não são frios e não são quentes. Vocês não tomam posição. Uma hora vocês se submetem a Deus e outra hora vocês acham que pode viver de qualquer jeito. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Estou a ponto de vomitá-los. Cristão assim causa náusea. Ou você toma uma posição ou não toma. Mas, Walter, nós não somos perfeitos. Perfeitos não somos. Mas lembram-se da mensagem dos anjos quando Jesus nasceu? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que têm coragem, bom ânimo, boa vontade. Perfeito nunca seremos, mas tem gente que não tem ânimo. Tem gente que não tem boa vontade nenhuma, não quer saber mesmo. Veja o que Jesus disse: não serve para ser meu seguidor, isto é, juntar-se a ele como discípulo, aluno, quem não estiver pronto para o quê? Morrer. Isto é, não colocar os interesses próprios em primeiro lugar. Isso que é morte. Mateus 6,33 diz: busque primeiramente o seu reino e o modo de vida que agrada a Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Não, mas o que você faz? Vai buscar campanha, corrente, vai lá comprar a toalha, o sal grosso, o óleo, a água do Jordão, aquele papo furado, aquela mentira, e você continua indo nessa direção, porque você não é cristão. Você é uma vergonha ao Evangelho.
Você precisa criar juízo, vergonha na cara e começar a se tornar responsável, porque a única coisa que você vai alcançar na sua vida é o inferno, se continuar andando dessa maneira. E Deus quer levar você para o céu. Jesus, ele deixa isso mais claro, quando ele diz assim, e Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, isto é, negue-se a si mesmo, morra para si mesmo, não haja pelo impulso dos seus interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Todos nós temos que entrar na presença de Deus para sermos orientados, termos forças, para sermos melhores, mas nunca conseguiremos isso sem morrermos para nós mesmos. Este é o princípio que rege o cristianismo. Você não consegue amar a Deus sem morrer para si mesmo. Você não consegue ser melhor para o seu próximo sem morrer para si mesmo. Quando você está andando na igreja e passa alguém do seu lado e ele não cumprimentou você, sabe o que você faz? Ele me viu e não cumprimentou. Quem ele pensa que é? Sabe por que você está fazendo esse julgamento? Porque você ainda é uma pessoa orgulhosa, egoísta e que não está morrendo para si mesmo. Do contrário, você voltaria e abraçaria a pessoa. Está tudo bem com você? Quando você chega em casa e olha para o seu filho e não é capaz de sentar com o seu filho e escutar seus dramas, você é um orgulhoso egoísta. Quando você, jovem, não é capaz de honrar seus pais, por causa dos seus interesses, você é um egoísta, um orgulhoso. Quando você sai do seu lugar e senta aqui nesta igreja e não ouve a palavra de Deus, você só fica olhando para relógio, celular e para as outras coisas que nem ousaria mencionar, é porque você é um orgulhoso e egoísta. Você não está preocupado em ser melhor. O seu cristianismo é apenas algo regular, um ritual que você cumpre, como muitos dizem, bom, domingo, já fui à igreja, já fiz minha obrigação. Que obrigação? Desde quando o cristianismo se encerra depois de 2 horas e pouco de uma reunião? Ou você é, ou você não é. Vamos parar com essa palhaçada, vamos parar com essa brincadeira. Meu irmão, aí está o que Deus nos ensina. Você não serve para ser seguidor de Cristo se você não aprender a morrer para si mesmo. Mas volta, você não sabe a situação que eu estou, não importa. Eu hoje coloquei no meu Twitter, também no Facebook, essa expressão que veio ao meu coração. O meio ou as situações que vivemos podem sim influenciar nossas ações, claro que pode, mas tanto uma quanto a outra, isto é, o meio ou as situações, né, não tem o poder para determinar, elas não podem te obrigar a ser quem você não quer ser. Mas eu não estou aguentando mais essa vida, meu Deus, eu vou me matar. Não, você não vai se matar nada. Mas você não sabe o que eu estou passando. Não importa, eu não preciso saber. Eu só quero saber se você ama ou não ama a Deus. Se você ama a Deus, você vai aprender a negar-se a si próprio.
nenhuma nem outra pode determinar que as nossas ações sejam contrárias à vontade de Deus. Se você ama a Deus, de fato você o ama. Se você ama a Deus, você vai respeitar e honrar seus pais. Você vai amar seu filho, amar sua esposa, amar seu marido. Você vai parar com essa história de fazer biquinho toda hora que acontece alguma desavença. Você quer resolver, você quer viver em paz. Parece que vocês já não querem mais me ouvir. Seria muito melhor que eu falasse assim: hoje Deus tem uma chave. Quem quer a chave? Deus tem uma mala. Quem quer a mala? A mala é você, que Deus está querendo descartar. Ninguém quer essa mala. Vamos ter juízo. Você acha que Deus, na sua onisciência, não sabe o que você precisa? Você precisa ficar lembrando Ele toda hora. Deus, ó, vai chegar o dia 10. E Deus vai dizer: o que eu tenho a ver com isso? Eu expliquei para vocês a semana passada que o rapaz chegou para Jesus e disse: Jesus, ó, meu pai deixou uma herança, mas meu irmão pegou tudo. Dá um jeito, fala para ele me dar a minha parte. E Jesus olhou para ele: o que eu tenho a ver com você, rapaz, com esses negócios de herança? Jesus foi duro. Ele não veio aqui para ficar resolvendo probleminhas, não. Quem faz isso aí é esses pastores trapaceiros que querem o teu dinheiro, que não estuda, que não medita, que não busca a Deus, que não respeita a Deus. São essa turma aí. Os tchutchucas que fazem essas bobagens. Deus não ensina isso, meu irmão. Muito bem, terminando. As palavras de Jesus na cruz mostram a bondade divina e a perversidade humana. Até que ponto chega o perverso a repudiar, a repelir a bondade de Deus? Jesus ofereceu 3 coisas ao homem na cruz: o perdão, a salvação e a vida de mutualidade. Fortalecimento mútuo, vivam em comunhão. 2 coisas ele sofreu: a angústia, o abandono de Deus e a sede de Deus. E uma coisa ele ofereceu a Deus: o seu Espírito. Ele ofereceu ao homem, fez a parte. Ele passou por lutas, suportou. Ele venceu, ele fez o que era correto, suportou de maneira correta a aflição e terminou a carreira. Eu coloco no fim desse trabalho que você tem em mãos, que a vida cristã toda, na cruz do Calvário, foi mostrada por Jesus. A trajetória cristã, como ela deve ser. O Filho de Deus, o ministro e a própria vida cristã. Nós aceitamos o perdão de Deus porque reconhecemos que estamos afastados dele. Eu reconheço que não estou vivendo com ele como deveria viver. E humildemente digo a ele isso. E então ele me dá capacidade para suplantar os males que afetam a minha vida, mas ele nunca me livra da presença do mal. Nós estamos vivendo na presença do mal, mas livres do poder dele, como eu disse há pouco. Eles não podem determinar que eu seja uma pessoa ruim. Eu fico pasmo ao ver os discursos do socialismo no mundo inteiro, que o homem é vítima do seu ambiente. A irmã Gleise agora. Eu fui criado
praticamente quase sem pai e sem mãe. Morei em cortiços, onde não havia água e nem luz. Ratazanas atravessavam o território onde eu e minha mãe moravam, e eu nunca me tornei um bandido. Ninguém pode ser, sim, claro, você pode viver num ambiente ruim, você pode assumir aquilo, mas se você quiser, você não assume. Se você ama a Deus, você é uma pessoa honesta, uma pessoa direita. Você amanhã vai trabalhar lá e você não vai enganar o teu patrão. Você será uma pessoa honesta. Você vai pegar os livros e vai dizer: eu vou honrar meu pai e minha mãe, que me trouxeram ao mundo pela permissão de Deus, e esperam que eu seja um sujeito ou uma mulher decente. Então eu vou estudar para honrar o nome da minha família. Todas as vezes que eu abro a Bíblia, eu penso em Deus e penso em vocês. Eu não quero chegar aqui, eu não quero que você, eu até penso, eu quero que vocês fiquem irritados comigo de tanto que eu falo. Mas não quero que vocês se sintam estar diante de um homem que não se prepara, de um homem que não os respeita. Eu quero honrar a igreja que Deus me deu. E quero servir a Ele, servindo vocês desta maneira. Nós aceitamos o perdão divino, fomos salvos por Deus. Quero ensinar vocês que a igreja não está aqui para ficar falando bobagem e arrancando dinheiro das pessoas. A igreja existe para que nós aprendamos a viver em comunidade, fortalecendo uns aos outros. A igreja deve entender que neste mundo vai passar por problemas, que muitas vezes você vai dizer: onde está Deus? Mas Jesus já passou por esse abandono divino para que eu e você não passemos. Essa sensação de onde está Deus não existe, é puro desespero. Ele mesmo disse: se vocês andarem direito e fizerem o que eu estou pedindo, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Lembre-se, no meio das lutas, eu tenho que ter sede de Deus. Como Jesus teve. No meio das lutas, eu tenho que consumar a missão que Deus me deu. Ai, meu filho é um diabo, não aguento mais, vou largar a mão. Não, você vai amar até o fim. Mas, Walter, eu fui rejeitado. Paciência. Levante a sua cabeça e faça o que deve ser feito. Fortaleça os irmãos. Mas eu perdi. Você não perdeu nada. Não perca a tua salvação. Não perca a eternidade. Não perca Deus da tua vida. Você está com ideias estranhas agora em relação ao seu cônjuge. Não gosto mais dele, não gosto mais dela, está um inferno. Mude o estado de coisas. Viva para a glória de Deus. Doe-se mais. E seja uma bênção. Eu já ouvi cristãos dizendo assim: Walter, eu sinto que eu vou morrer. Então morre. Tem gente que diz: meus dias estão próximos. Realmente, eles percebem isso. Mas por acaso Deus te deu a data e a hora? Não. Você pode até perceber que os seus dias estão no fim. Mas a data e a hora, Deus não te dá. Porque Deus quer que você persevere.
Jesus perseverou, e depois que tudo escureceu, ele disse: de novo eu estou na presença do meu Pai. Ele abriu o lugar santíssimo. Eu estou aqui para lhe trazer a mim mesmo. É isso que nós devemos fazer. A vida cristã é isso. Deus nos dá o perdão, a salvação e uma igreja. Permite que nós passemos por lutas para que nós o amemos ali e demos testemunho, declarações de vida às pessoas que nós somos corajosos e amamos a Deus. Para que no final desta vida nós possamos dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, eu guardei a fé. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele é poderoso para guardar minha vida. Quero terminar com essas palavras que estão escritas no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 22, versículos 11 ao 13, quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, isto é, a vontade de Deus. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Ele. Escutem, diz Jesus, palavra dele: eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um, de acordo com o que tem feito. Então, ele dá esta declaração de si mesmo: eu sou o Alfa e o Ômega. São as duas letras iniciais e a final, a inicial e a final do alfabeto grego. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo começa nele e tudo termina nele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus nos abençoe. Quem o céu, tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti.